Galerinha que gosta de ostentar no outfit, gastar vários dolls em roupa. E o doll? Esse vídeo vai provar que você não tá com essa corda toda, não. É, né? Um instrumento musical comum já não costuma ser muito barato, mas se ele tem uma história por trás, se tem algum figurão associado a esse instrumento, o valor se multiplica em muito e aí acaba entrando na categoria de item de colecionador. Interessante. Então hoje a gente vai falar aqui dos 5 instrumentos mais caros desse mundo. Alguns valem, galera, praticamente o Neymar. Não é nem o salário do Neymar, é o Neymar. A alma do Neymar. Bom, o primeiro instrumento aí dessa lista é uma guitarra tão famosa que ela tem até página no Wikipedia. Ela é chamada Blackie, a Fender Stratocaster favorita de Eric Clapton. Nos anos 70, o guitarrista seguiu o conselho do seu amigo do Jimi Hendrix e trocou a Gibson pelo modelo da Fender. Ele foi até uma loja, levou 6 unidades de uma vez só. Mas o Clapton ainda não estava satisfeito com o som delas e por isso ele acabou resolvendo atacar aí de Dr. Frankenstein, botou a mão na massa e resolveu montar a própria Stratocaster perfeita. E se liga aí como ficou. He liked the feel and neck of one instrument and the body on yet another. And he took these component parts and married them together to form this guitar, his perfect Frankenstein, that he named Blackie. A Blackie virou a sua fiel companheira, acompanhando o cara em praticamente todos os shows. Tanto que o seu corpo, dá uma olhada, tá bem detonado, mas isso não diminuiu o valor desse instrumento. Pelo contrário, né? Vai só agregando história e ficando cada vez mais bonita a guitarra. Quanto mais velha, eu sou o tipo de músico que gosta de instrumentos com cara de antigo, assim. Quanto mais cara de velha a guitarra tiver, mais bonita eu acho. Mas você acha que um cara que compra um instrumento desse de colecionador, ele usa? Depende da pessoa, tem gente que acaba... É churrasco tocando com a guitarra do Eric Clapton? Acho que não. Mas aí esses caras vão ter o maior cuidado, tá, provavelmente. Caindo linguiça, né? Em 2004, a Blackie foi leiloada por mais de $950 mil em prol do Instituto Crossroads, criado pelo Eric Clapton para reabilitar dependentes químicos. Se você ficou afim de pôr a mão numa dessas aí, ainda há esperanças. A Fender lançou uma linha de réplicas da Blackie, muito legal, por cerca de $10 mil, não, $10 mil, uns 7 dólares. $10 mil Depende. Melhorou bem o valor, né? Mas depende, é com imposto? É na loja aqui do Ibirapuera? O próximo artefato da nossa lista, ostentação, é um piano que pertenceu a um dos maiores artistas da música contemporânea. Estamos falando do inesquecível John Lennon. Uau! Mas ó, a gente não tá falando de qualquer piano, não. A gente tá falando daquele piano que o marido da Yoko Ono compôs uma das músicas mais importantes e conhecidas do mundo, Imagine. Imagine all the people living life in peace. O instrumento é um Steinway, modelo Z, todo de madeira, construído na cidade de Hamburgo, na Alemanha, em 1970, e tem até as marcas de cigarro deixadas pelo cantor. Aí é um absurdo Um mesmo. instrumento cheio de história. Aí é um absurdo mesmo, cara. E aí, quanto custa? Um cinto do Off-White, talvez. Cinto da Off-White, que varia bastante o preço. Ó, galera, o piano Tá suave. foi leiloado por $2 milhões, por uma figura ilustra. ilustre. O próprio George Michael, cara, olha só, ele comprou, cara, muito da hora. O que superou os lances de outras estrelas, né, como o do Noel Gallagher e do Robin Williams. Animal, que massa que é ele, que foi ele que comprou, Demais. né? Ele justificou a compra dizendo que não queria que o piano acabasse num galpão qualquer, de um colecionador qualquer, e que pudesse ser visto pelo povo, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 2007, o piano foi exposto em um lugar marcado pela violência, pela intolerância, que é nada mais nada menos do que um hotel onde o Martin Luther King foi assassinado, dando continuidade ao legado de Imagine. Tudo a Olha ver. que da hora. Que história irada que o piano traçou aí. Irado. No need for
or greed or hunger, a brotherhood of man. Os próximos 3 instrumentos da nossa lista foram feitos pela mesma pessoa. É uma pessoa que tem um sobrenome de instrumento caro. A gente precisa contar aqui um pouco da história do lendário Antônio Stradivari. Ele foi um luthier, o maior luthier talvez, né? Porque os instrumentos dele, pra quem não sabe, luthier é um cara que constrói e reforma instrumentos, né? Exatamente. Ele é nascido na Itália no século XVII e dedicou a maior parte da sua vida ao seu ofício. Com o tempo, galera, os Stradivarius, esses instrumentos aí assinados pela família Stradivari, ganharam a reputação de terem o melhor som de todos. Alguns deles estão expostos em museus. Será que você conseguiria identificar o som de um Stradivarius? A youtuber Esther Abrami fez um vídeo tocando um autêntico e uma cópia e vamos ver se a gente acerta aí. Bonito. Acho que esse é o tonante. Pô, ainda tem um piano de fundo pra... Esse me tocou muito mais. Ah, não, eu sinto a tendência dela de querer que a gente escolha o 2, ó. Ó, num ela dá uma, tipo, essa aqui, vagabundo, $100. Olha, $100, comprei no camelo. $1 milhão. Não sente? O 2 é o Stradivarius. Eu comparei os dois na Teodoro, eu pagaria muito mais pelo outro. Difícil dizer, hein, mano. Vai. Agora tem que saber o resultado. It turns out that violin number 1 is the Stradivarius and violin number 2 is the copy. Foi o contrário do que a gente achou. A gente errou, tá ligado? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Tipo, em nossa defesa, não dá pra saber pelo som da TV, cara. Não tem defesa. Foi feito um estudo com especialistas e mesmo os especialistas praticamente não são capazes de distinguir. É, então quer dizer, a gente aqui, com volume baixo na televisão, a gente não ia saber mesmo. Você deve estar se perguntando, então, o que torna um Stradivarius tão caro. São vários fatores. São Stradivarius fatores. 3 fatores influenciam nesse preço absurdo que a gente tá ligado aí que custa. Primeira coisa é oferta e demanda. Dos 1.100 instrumentos feitos pelos Stradivarius, restaram apenas 500. E se existe uma procura alta demais, existem poucas unidades disponíveis. Aí o valor sobe. É regra de mercado. Exatamente. E desses 500, quantos vão estar em condições perfeitas, tá ligado? Ah, perfeitas. O segundo é a qualidade do material. Os especialistas acreditam que por causa das temperaturas mais baixas de antigamente, as cascas das árvores eram mais densas, então a idade dessa madeira vai fazer diferença na qualidade do instrumento. Isso fez com que a madeira usada na confecção desses instrumentos fosse de melhor qualidade e oferecesse aí uma acústica diferenciada dos demais. Eles costumam valorizar com o passar do tempo, porque a madeira vai ficando cada vez mais seca. Batera também, batera muito Escada de antiga. colchão também. Eu comprei uma cama box, eu falei essa história. E aí a madeira mais seca faz com que o som ressone melhor nela, porque ela vai estar mais oquinha, ela vibra melhor com o som e melhora o som do instrumento, entendeu? O terceiro seria o valor histórico de um Stradivarius. Se foi o do Napoleão. Por exemplo, a maioria desses violinos tem mais de 300 anos de idade, o que torna eles, além de instrumentos, itens históricos. É verdade. Então, mano... Tem um valor de museu isso aí, de colecionador, né? Imagina quanta história se passou pela mão de fulano, quase ciclano. da Idade Média o instrumento. Imagina quanta história um instrumento de 300 anos não vai ter. Segundo a tradição, todo Stradivarius é identificado por um apelido. E quem abre o top 3 é o Lady Blunt, um violino feito em 1721 e é extremamente preservado até hoje. Meu Deus, não sobrou ninguém dessa época, não sobrou nada. Só é tão antigo que não tá acostumado nem a ler essa data, né? 1721. 1720, que é isso? Ele
recebeu esse nome em homenagem a uma de suas proprietárias, a baronesa Anne Blunt, ou Anne Blunt, depende da região que você for. Se eu fosse mais íntimo dela também. Exatamente. Neta do famoso poeta Lord Byron. E recentemente ele foi leiloado por uma causa nobre. A grana arrecadada foi revertida para ajudar a reparar os danos causados pelo tsunami que atingiu o Japão em 2011. Eu acho isso muito nobre, porque muitas vezes a gente fica impressionado com o valor desses instrumentos. E quando eles são usados, não é para chamar atenção ou para trazer fundos para um fim importante, filantrópico, legal, né? assim, né? Mesma coisa da história da guitarra, enfim, e do piano. Quer dizer, tudo que... Até agora a gente tá vendo que esses instrumentos super caros, eles acabam até sendo valorizados nesse preço final aí por uma boa causa, por não é uma valor causa de mercado, nobre. né? Não é algo que tá à venda, né? O Lady Blunt foi arrematado aí por 15 milhões e 900 mil dólares e carrega o título de violino mais caro já vendido na história. It's an absolutely glorious violin. The varnish looks like it's lit from within, and the violin just absolutely glows. The edges and corners are sharp. They look just like the day it was made. O segundo instrumento mais caro da história também saiu da oficina do Stradivarius, é o Duport, ou Duport, dependendo da região que você for também. Um violoncelo produzido em 1711 com um valor estimado aí em 20 milhões de dólares, veja você. Do apelido é uma homenagem ao seu primeiro proprietário, o violoncelista francês Jean-Louis Duport. Jean-Louis Duport. Parece o Joey falando francês, tá ligado? Je m'appelle Claude. Je te floupe. Ele tocou essa relíquia, galera, por volta do ano de 1800. Até mesmo os defeitos desse instrumento são históricos. Em 1812, o Duport foi convidado para Depier. Os caras subverteram o nome. Até o final dessa lista. Duport, né? Depier vem tocar no Pelas. Depier foi convidado para se apresentar no Palácio das Tulherias, residência de Napoleão Bonaparte. Depois da performance, o então imperador da França pediu para tocar o seu instrumento. Ele acabou amassando o violoncelo com a espora das suas botas. Chegou a hora da gente descobrir qual então é o instrumento mais caro do mundo, da história. Essa lista aqui é dos Stradivarius. Vamos fazer uma próxima lista que são os instrumentos mais caros do mundo, tirando os Stradivarius. Tirando os Stradivarius, que são os óbvios, assim. Agora a gente vai falar do mais caro de todos, o McDonald Stradivarius. Por que ele tinha que chamar McDonald? O número não custa. Bom, é uma das únicas violas feitas pelo luthier Antônio Stradivari. Estamos falando o que, galera? Da viola clássica. Não tem nada a ver com a viola caipira do sertanejo, né? A viola clássica, ela na verdade, ela parece um violino. Quem não manja muito tem até uma certa dificuldade de distinguir. Ela é um pouco maior, assim, ela tem um corpo um pouco maior do que o violino. E aí o que acontece é assim, ó, o violino é um instrumento de 4 cordas, a corda mais aguda ela deixa de existir e passa a ter uma corda mais grave. Olha que louco. Essa é a diferença da viola pro violino. Ele muda de nome conforme ele muda de tamanho, não é? Tem o violoncelo. Ele muda de nome conforme ele muda de tamanho e ele muda de tamanho conforme ele muda de instrumento, no caso. E de nome, né? Ah, de instrumento. Conforme a gente muda de instrumento, muda a nomeação. Outro instrumento vai ser outro tamanho. Imagina se ele chamasse tudo de violão. Vai... Ser maluco. Exato. Vou tocar violão, Além de ser um item raro, já que existem 10 violas assinadas pelo Stradivari, a McDonald é a mais preservada de todas, com acabamento praticamente intacto, por isso aí o valor é difícil de estimar, acredito. Absurdo. Esse valor aí... Essa relíquia foi a leilão em 2014 com o valor mínimo. Rufem os tambores, meus amigos.
45 milhões de dólares! Na ocasião, nenhum comprador levou a viola. Então não vendeu, né? Então não vendeu, então não vale isso. A minha gaita custa 45 milhões de dólares. Nunca ninguém levou ainda, Ninguém gente. levou, mas custa. Bom, então nenhum comprador levou a viola, e isso por motivos óbvios. Então isso quer dizer que caso você esteja interessado, uma graninha extra sobrando no bolso, essa pechincha ainda pode ser sua. Então Fala com o papo. corre atrás. E ao som dessa viola de 45 milhões de dólares que a gente encerra esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tá com um vídeo novo. E se você quiser saber mais sobre os instrumentos mais caros do mundo, olha no meu Instagram que o último post fala exatamente sobre isso. Então falou! Tchau, maravilhoso. Tchau. Tchau.